Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Aldri Menezes e eu vou fazer a apresentação do seminário relacionado à matéria de gestão de bacias hidrográficas. O tema do seminário é experiências de revitalização de bacias hidrográficas. Vamos lá. Definir o que é revitalização de bacias hidrográficas. Bem, o Ministério do Meio Ambiente, ele define que, para a promoção da revitalização de uma bacia hidrográfica, realiza-se ações permanentes e integradas de preservação, conservação e recuperação ambiental, que visem ao uso sustentável dos recursos naturais e a melhoria das condições socioambientais e da disponibilidade de água em quantidade e qualidade para os usos múltiplos. Essa é a definição da atuação de qualquer ação de revitalização. Bem, nesse momento eu vou pedir licença porque eu acho que eu vou comentar a respeito disso com algo que eu tirei da minha própria cabeça. Eu não vi nada explícito em relação a isso, mas através da pesquisa eu acho que faz algum sentido. Eu diria que a revitalização da bacia hidrográfica ela perpassa por três aspectos que são completamente relacionados entre si, né? São faces da mesma moeda, né? Uma moeda com três lados, né? Uma moeda diferenciada, e que esses aspectos eles basicamente definem como se realizar uma e fazer acontecer, fazer funcionar uma revitalização. Que é o seguinte, o primeiro aspecto é a restauração da vegetação nativa, do ecossistema nativo. Por quê? Através da vegetação nativa, que foi, por exemplo, destruída através do desmatamento, você consegue ter maiores níveis e vazões hídricas. Por exemplo, na agroecologia nós temos que, como pacífico, que se planta água, né? A água é o que a gente se planta. Então, quando você realiza o desmatamento, você tem uma diminuição dos níveis hídricos daquela bacia hidrográfica. E para mantê-la saudável, então você precisa elevar esses níveis hídricos. E para isso, o reflorestamento é imprescindível. E também para outros motivos, como por exemplo a restauração da fauna e da flora para manter aquele ecossistema saudável, como também para combater a erosão, o assoreamento, você precisa das matas ciliares e etc. Então, sempre será necessário realizar a recuperação da vegetação de todo o ecossistema nativo em qualquer revitalização. Um segundo aspecto é o saneamento. É imprescindível que os dejetos oriundos da atividade humana, seja essa atividade residencial, industrial ou agrícola, é necessário que esses dejetos não entrem nos corpos hídricos em quantidades que os modifiquem e que eles não sejam despejados em sua forma natural, que ao menos eles sejam tratados e aí sim devolvidos ao ambiente. Nós temos, por exemplo, o tratamento de dejetos animais para a produção de energia, que é uma técnica mais recente que favorece a todos, né? Até causa bons lucros para os produtores e impede que todo aquele material retorne ao ambiente, destruindo a bacia hidrográfica. E quando eu falar sobre uma revitalização histórica, vai ficar ainda mais evidente por que é tão importante a questão do saneamento em revitalizações de bacias hidrográficas, certo? O terceiro aspecto, eu vou até passar o slide aqui para mostrar, acho que nesse slide demonstra os diferentes aspectos, é que você tem a restauração da vegetação e você tem o saneamento. Mas você não pode simplesmente eliminar a presença humana do meio ambiente. A presença humana tem que conviver com o meio ambiente e, de preferência, que conviva de uma forma produtiva para ambos os lados. Ou seja, nós precisamos de processos econômicos e processos sociais que executem as coisas de forma sustentável, né? Aquela velha conversa que a gente já conhece. Sejam lavouras sustentáveis, sejam a indústria sustentável, que é um pouco mais difícil, sejam turismo
sustentável, que é uma forma de se ter algum lucro com o ambiente restaurado. Mas enfim, todas as atividades humanas elas devem se integrar às bacias hidrográficas de uma forma construtiva, ou seja, de uma forma sustentável. Não há como você eliminar a presença humana de uma revitalização de bacia hidrográfica. O humano vai sempre estar ali. Isso pode ser visto nesse arranjo técnico temático do Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade Ambiental. Ou seja, isso aqui é uma espécie de roteiro promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, eu acho, nesse caso, para realizar uma revitalização de bacia hidrográfica. Ou seja, começa-se através do planejamento e informação, ou seja, você adquire as informações necessárias para ordenar a execução futura dos projetos. Aí você realiza um fortalecimento institucional socioambiental, ou seja, você entra junto à comunidade para explicar e demonstrar o quão importante e necessário é realizar aquela revitalização ambiental em todos os sentidos, para que crie-se importância e haja interesse para que aquilo aconteça. E aí, enfim, você realiza efetivamente a proteção e uso sustentável dos recursos naturais, ou seja, você conserva aqueles recursos naturais, faz as ações de conservação propriamente, né, da água, do solo, da vegetação e tudo mais. E então você realiza o saneamento, o controle de poluição e as obras hídricas, que seria um aspecto também imprescindível, né, você impedir que continue a poluição daquele corpo hídrico, entendeu? Não adianta conservar uma vegetação nativa enquanto você polui ela, não tem sentido. E então, por último, você realiza economia sustentável, ou seja, claro que tudo isso é paralelo, né? Ocorre em paralelo, mas a economia sustentável você integra a atividade humana ao meio ambiente de uma forma que não haja destruição, que haja uma eterna renovação. Experiências históricas de revitalização acontecem no mundo todo. Eu gostaria de falar sobre duas. A primeira é o rio Tamisa, que fica na Inglaterra, né, atravessa Londres. E ele é histórico porque o rio Tamisa é um rio que é ocupado há mais de 5.000 anos. Não, há mais de 7, já que aí é antes de Cristo, né? No mínimo. Então ele é um rio, uma bacia hidrográfica completamente antropizada, né? No entanto, foi só após a Revolução Industrial que trouxe um novo paradigma de atividade humana poluidora, né, que o rio realmente decaiu muito, chegando a, em 1952 ele ser declarado um rio biologicamente morto, ou seja, não havia nenhuma fauna ou flora presente naquela bacia hidrográfica. Era completamente poluído e envenenado. E aí, por conta disso, iniciou-se um processo mais forte de revitalização da bacia hidrográfica. Claro, em parte porque já não havia mais o interesse da Inglaterra no primeiro mundo ter indústrias pesadas que foram remetidas para o terceiro mundo, né, com suas atividades poluidoras. Mas enfim, a revitalização aconteceu a partir de 1952 e o ponto que eu gostaria de deixar registrado a respeito disso é justamente que não foi rápido nem fácil realizar a revitalização, porque é muito complicado realizar o saneamento de um rio como o Tamisa. É muito complicado, burocraticamente difícil e caro você realizar as obras e você realizar as ações de saneamento, ou seja, impedir que os esgotos residenciais, industriais e os dejetos agrícolas não mais tomem o rio sem tratamento. Então isso durou décadas e décadas, certo? É um trabalho que vai aos poucos e apesar de que o conceito teórico de que um rio ele é autolimpante, né? Ele continua fluindo e automaticamente, se você não sujá-lo mais, ele vai se limpar sozinho. Mas mesmo assim, qualquer revitalização em grande escala, percebe-se que não é rápido. Você precisa de toda uma estrutura para que executar o saneamento de um rio, ou seja, não poluí-lo mais.
Inclusive, apesar do sucesso no Rio Tamisa, novos problemas surgem ao longo do tempo. Por exemplo, nas últimas 2 décadas, começou-se a perceber que a poluição por resíduos plásticos descartáveis subiu muito. Então você tem uma menor poluição industrial, no entanto, novos atores de poluição eles surgem para sujar aquela bacia hidrográfica. Está aí uma imagem do rio Tamisa, provavelmente na década de 90, onde ele já está mais bem restaurado e fluindo através da metrópole. E essa imagem também demonstra como retornaram a fauna nativa de aves, peixes, mamíferos como golfinhos e etc. nos anos mais recentes. Outra revitalização que eu gostaria de comentar é sobre o rio Tietê. Essa revitalização iniciou-se em 1992. O custo dela foi de 8 bilhões e espera-se que custe ainda mais 4 bilhões em mais de 10 anos de obra. Certo? Então ela segue o mesmo argumento do rio Tamisa. É custoso e lento você realizar o saneamento do rio. As obras são caras, a fiscalização ela tem de ser praticamente onipresente para que altere-se a vazão dos esgotos. Nós temos no Brasil um problema de esgotos clandestinos, certo? Então muitos esgotos não constam de qualquer registro e continuam poluindo a bacia. E basicamente é isso. É muito difícil e demorado você realizar o saneamento em uma metrópole. Gasta-se muito para aumentar as taxas de saneamento em 15%, 20% no máximo. E é por isso que o rio Tietê ainda continua poluído. Você vê na imagem que a marginal Tietê, pelo nome, foi construída nas margens do rio, isso não ajuda nem um pouco. Até a poluição dos resíduos dos carros no trânsito paulista, dos pneus e dos escapamentos, ela é considerável quimicamente na água do rio. Então o rio Tietê é um Tamisa que ainda está em processo. Um processo que custa 12 bilhões de reais. E falando em Brasil, eu só queria falar alguns comentários rápidos sobre o governo nacional e a revitalização de bacias hidrográficas. Nós temos um Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas. Parece ser algo promissor, um programa nacional, algo sistêmico, integrado e a nível federal, né? No entanto, esse programa continua em fase embrionária até o momento. Foi contratada uma consultoria para a elaboração do documento base para o tal programa, e o objetivo dele é formular diretrizes e estratégias, assim como viabilizar um conjunto de ações integradas de preservação, conservação e recuperação das bacias hidrográficas para promover o uso sustentável dos recursos naturais, a melhoria das condições socioambientais e o aumento da disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade para os mais diversos usos. Parece bonito, mas no momento ainda é um filhote e não existe propriamente como atuação pública. No entanto, há também, promovida pelo governo Bolsonaro, a iniciativa Águas Brasileiras, que, fazendo um resumo bem resumido, é o seguinte: entidades privadas realizam patrocínio de projetos de revitalização. A grande maioria desses projetos, pelo que eu olhei, de reflorestamento de nascentes e matas ciliares. Enfim, entidades privadas elas vão realizar o financiamento desses projetos através da mediação do governo federal nas bacias dos rios São Francisco, Parnaíba, Taquari e Tocantins, Araguaia. Então, bem ao critério de um governo neoliberal, você tem entidades como a Ambev, a MRV Engenharia, a Vale, piada, né? O Bradesco, a Caixa e o JBS, outra piada, realizando projetos pulverizados de reflorestamento, ou seja, não há um incentivo para a integração e a sistematização desses projetos. Eles ficam meio que pulverizados e depois essas empresas podem fazer propaganda a respeito. Paralelamente a isso, realizou-se a Jornada das Águas, que foi
Um programa de gestão hídrica que é mais uma questão de inaugurar obras, especialmente obras da transposição do Rio São Francisco e fazer capital político no Nordeste principalmente. Ou seja, nós temos ainda o uso político da água sem realizar o respaldo socioambiental necessário para que aquilo seja sustentável, que é um problema também do governo PT, mas enfim. É isso a apresentação. Muito difícil falar em 10 minutos, mas tentei. Obrigado.